em uma época na qual muitas pessoas estão sobre o altar, diante do altar, mas esse fogo não está sobre a vida dessas pessoas. E talvez não seja por acometimentos de pecados, não. Talvez seja por acomodações. Mas Deus despertou essa palavra no meu coração e confirmou essa palavra também no meu coração o dia que o pastor João Neto deu a oportunidade para o nosso irmão Diogo pregar. E ele pregou exatamente sobre Levíticos 6, que fala sobre o fogo no altar. E que nós venhamos entender a importância do fogo sobre o altar. E o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19: não apagueis o Espírito, porque aquilo que nos liga em Jesus, em Deus, nessa terra, é o Espírito Santo. A marca de Jesus, a marca de Deus na nossa vida, nessa terra, é o Espírito Santo. E aquilo que vai fazer com que nós venhamos morar com Jesus quando Ele voltar, é o Espírito Santo. E querendo ou não, pode eu ficar com raiva ou não, se eu não cuidar desse Espírito Santo na minha vida, esse fogo pode se apagar da minha vida. Se você não cuidar desse Espírito Santo que habita em você, essa chama do Espírito Santo pode apagar na sua vida. E talvez a consequência pode ser do Espírito Santo não habitar mais em você. Talvez a consequência pode ser do Espírito Santo não habitar mais na minha vida. E eu estar vindo para a igreja, eu estar adorando a Deus, achando que eu estou adorando a Deus, entristecendo o Espírito Santo, talvez por pecado, ou talvez apenas por acomodações em não fazer a obra de Deus, e eu achar que está tudo bem. Eu achar que só eu colocar uma Bíblia aqui e cantar louvores a Deus, está tudo bem. Mas se eu não cuidar desse Espírito Santo que habita em mim, Jesus vai voltar e eu não vou morar com Ele. Se você não cuidar desse Espírito Santo que habita em você, que quando você diz, Jesus, eu aceito o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida, se você não cuidar desse Espírito Santo, talvez esse Espírito Santo vai deixar de morar em você e você vai achar que está tudo bem, só vir na casa de Deus, só louvar, achar que está adorando a Deus de verdade e não fazendo a vontade de Deus, e Jesus vai voltar e você vai ficar. E eu não estou aqui falando, te condenando, falando que você vai para o inferno, não. Eu estou aqui falando que eu também posso ser sujeito a esmurecer ou até mesmo desleixar e não cuidar do Espírito Santo de Deus que habita em mim e Jesus voltar e eu também ir para o inferno. Porque muitos me veem lá cantando rap, falando da palavra de Deus, mas se eu não tiver o Espírito Santo na minha vida, se eu não estiver adorando a Deus, se eu não estiver fazendo a vontade de Deus, eu vou morrer, ou Jesus vai voltar e eu vou para o inferno. O que nos liga a Deus é o Espírito Santo. O que nos liga a Jesus é o Espírito Santo. E o que nos vai levar para o céu é o Espírito Santo. E não adianta eu falar que eu sou cristão se eu não estou buscando esse Espírito, a renovação desse Espírito todos os dias da nossa vida. E o Espírito Santo de Deus no Velho Testamento era representado pelo fogo. E quando nós voltamos em Levítico 6, nós vamos ver 3 elementos: o altar, o sacrifício e o fogo. Não tem como adorar a Deus sem esses 3 elementos: altar, sacrifício e fogo. Não tem como eu adorar a Deus se eu não cuidar do meu altar. Não tem como você adorar a Deus se você não cuidar do seu altar. Façamos como fez
Elias, e desculpe os irmãos se eu confundi, porque eu confundo Elias e Eliseu, mas eu já estou explicando para que os irmãos não venham falar que é heresia. Façamos como Elias, que fez de tudo para restaurar o altar, para que Deus mandasse o fogo. Mas sobre esse altar tem um sacrifício. Mas não é qualquer sacrifício que nós venhamos colocar em cima do altar. Como eu disse no início, Deus deu o seu melhor para nós. E cabe a nós darmos o nosso melhor para Deus. Por mais que aquilo que nós colocamos sobre o altar, e nós falamos assim, isso é o meu melhor, diante de Jesus, que foi o melhor de Deus para nós, não é nada, nós venhamos dar o nosso melhor em sacrifício sobre o altar para Deus. Altar, sacrifício. E o fogo? Quando eu vejo sacrifício e fogo, eu vejo, como eu posso dizer, uma trocação do céu para a terra. Porque o sacrifício nós mandamos para Deus, e o fogo Deus manda para nós. Quando Elias preparou o sacrifício sobre o altar que ele restaurou, ele clamou a Deus, e Deus mandou o seu fogo. Então que nós venhamos entender que nós temos que preparar o altar, que nós venhamos entender que aquilo que nós colocarmos sobre o altar tem que ser o melhor, e que nós venhamos entender que depois que nós fizermos tudo isso, Deus manda o fogo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Mas quando Deus mandar o Espírito Santo sobre a minha e sobre a sua vida, ou melhor, quando Deus mandou o Espírito Santo sobre a minha e sobre a sua vida, porque eu tenho certeza que todos vocês aqui têm o Espírito Santo de Deus. Então quando Deus mandou o Espírito Santo sobre a sua vida, a chama do poder de Deus ardeu no altar da sua vida. Mas a Bíblia vem dizer que quando o fogo pega sobre o altar, o sacerdote tem que ficar lá todas as manhãs para que o fogo não venha apagar. E trazendo isso para a nossa vida, nós temos que estar todas as manhãs buscando atiçar esse fogo sobre as nossas vidas. E que fogo é esse? É o Espírito Santo de Deus. Mas tem duas coisas que talvez pode fazer esse fogo vir se apagar sobre a nossa vida. A Bíblia diz aqui que esse sacrifício era em oferta aos pecados pacíficos do povo de Israel. Se alguém pecou, se alguém roubou, se alguém disse algo contra o seu irmão, a Bíblia vai dizer que pegava um cordeiro sem mancha e sem defeito e sacrificava esse cordeiro, e o sangue desse cordeiro lavava o pecado ou a transgressão daquele que cometeu o pecado naquele momento, naquele dia, naquele tempo. E talvez eu, ainda lendo a minha Bíblia, eu não vi isso. Mas talvez isso aconteceu, porque querendo ou não, talvez isso acontece muitas das vezes na nossa vida. A pessoa peca, se arrepende, Deus perdoa. E a pessoa peca de novo, se arrepende, Deus perdoa. Peca, se arrepende, Deus perdoa. Até que esse perdão que essa pessoa pede não é mais de coração. Por quê? Por se acostumar com o pecado. A Bíblia vai dizer aqui em Joel, eu não me lembro o capítulo ou versículo,
que Deus vai dizer que o povo fazia muito sacrifício, mas não era de coração. Talvez eu pequei tanto, que eu me acostumei em pedir perdão e achar que Deus me perdoou, mas pelo fato de eu não perceber que eu pequei tanto, que aquilo que sai da minha boca são apenas palavras de boca para fora, que eu caí na rotina. E muitas das vezes o que esfria o fogo do nosso coração é cair na rotina. Isso me faz lembrar uma pessoa que frequentava a igreja. Ele vinha na igreja, aí teve um dia que eu estava afastado. Aí ele falou dessa forma, eu cheguei para ele e falei assim: irmão, bora na igreja hoje? Ele falou assim: fazer o que na igreja? Eu vou chegar na igreja, vou sentar no banco, vai ser os mesmos louvores. Eu já sei qual vai ser os louvores que vai ser cantado. Se bobear, eu sei até a pregação que vai ser pregada. Vou fazer o que na igreja? Caiu na rotina. Vem apenas para sentar e assistir uma apresentação ao olhar dessa pessoa. Mas quando nós achamos que ao nós adentrarmos nessa porta e tudo vai ser normal, é porque nós estamos limitando o poder de Deus. E quando nós limitamos o poder de Deus, querendo ou não, nós não vemos a glória de Deus se manifestar na nossa vida, porque nós limitamos o poder de Deus. E talvez o fogo se esfriou por eu achar que eu não preciso mais ir na igreja, porque o que acontece na igreja já é normal. Mas Deus é um Deus que se renova todos os dias. A palavra, ela se renova todos os dias. E o que eu acho mais lindo nessa palavra é que se eu ler Levítico 6 hoje, Deus vai me falar de uma forma. E se eu ler amanhã, Deus vai me falar de outra forma diferente. Ou talvez Deus vai falar da mesma forma, mas essa mesma forma que Deus falou ontem vai me ajudar numa situação diferente que eu estou passando hoje. Então não pense, não se acomode com as coisas de Deus. Porque quando nós limitamos o poder de Deus na nossa vida, querendo ou não, Deus deixa de agir muitas das vezes. E o segundo, talvez algo que tenha esfriado o altar, apagado a chama do altar. O que? O dom que Deus nos deu. Eu posso falar isso com propriedade, porque uma vez eu me peguei com o meu altar apagado por causa do dom que Deus me deu. Talvez o dom que Deus te deu, se você não ficar esperto, o fogo que existe no seu coração vai se apagar. E eu quero explicar para os irmãos por que eu me peguei com a chama do meu altar apagada por causa do meu dom. Antes de eu conhecer Jesus, eu já falei isso aqui, eu tinha um sonho. Meu sonho era ser um cantor de rap, o cantor de rap mais famoso do Brasil, estourado pelo mundo. Mas nessa caminhada eu conheci Jesus. E eu fui no João de Deus, eu estava até contando essa história. Quando eu aceitei Jesus, pelo que eu ouvia, eu falei assim: vou deixar esse negócio de rap pra lá, vou mexer com isso não. Isso não é coisa de Deus não. Vem, não canta rap não. Aí o irmão Thaleson chegou pra mim e falou assim: ô irmão Cleiton, por que você não faz os rap evangélicos? Você pega a batida do rap e ao invés de você cantar essas coisas que você canta, você coloca a palavra de Deus. E quando você estiver lendo a Bíblia, Deus vai esclarecer mais na sua mente e vai melhorar o seu vocabulário. Eu falei: você é
Imagina soltar a batida lá na caixa, lá o pastor levantar e colocar a mão na minha cabeça achando que eu estou endemoniado. Você é doido, não mexer com rap não. Aí um dia Deus me deu a oportunidade e eu cantei o rap. E graças a Deus até hoje, por mais que tenha algo que entristece o nosso coração, Deus tem abençoado. Mas logo no início eu escutava as pessoas falando assim: nossa, o seu rap é chique demais, é a palavra todinha no seu rap, você fala a palavra de Deus. E as pessoas falavam muito isso: você fala a palavra de Deus no seu rap. E sempre quando eu vinha cantar um rap, eu estudava a palavra, vinha, lia a palavra e cantava o rap. Aí eu escutava o povo falando assim: nossa, o rap seu é a palavra de Deus todinha. Aí eu pensei assim: se o rap é a palavra de Deus, não precisa eu ler a Bíblia quando eu receber a oportunidade, não, porque eu já estou cantando a palavra de Deus. Vai, irmãozinho, parar de ler a Bíblia. Por quê? Porque no meu tom eu falava a Bíblia no rap. Então, para que eu vou falar a palavra 2 vezes quando eu vim aqui no altar? Parei de ler a Bíblia. E consequentemente, parei de orar. Recebi a oportunidade, cantava o rap e descia. Recebi a oportunidade, ia no lugar, cantava o rap. E nada de palavra, nada de oração, nada de jejum. Aí um dia eu me peguei dessa forma, fazendo a obra de Deus e frio, fazendo a obra de Deus e o altar apagado. Por quê? Porque o meu dom eu entendi de forma errada, e eu parei de buscar a Deus por causa do meu dom. Porque eu achava que só porque eu canto um rap falando a palavra de Deus, eu não precisava mais ler a Bíblia. E quando eu parei de ler a Bíblia, eu parei de orar, parei de fazer essas coisas tudo. E Deus veio e despertou no meu coração: é a palavra que liberta. Você precisa orar, você precisa buscar. Não é o seu dom que vai te levar para o céu, não. Eu sempre falo, eu posso cantar um rap aqui falando a Bíblia toda. Se eu não tiver Jesus no meu coração, eu vou morrer e vou para o inferno. Adiantou de quê? E talvez quem ouviu o meu rap, quem ouviu a palavra de Deus, vai ser salvo e eu vou para o inferno por causa do meu dom. E por eu achar que só porque Deus me deu esse dom, eu não preciso buscar a Deus. Se o próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai para o céu senão por mim. Como é que eu vou para o céu que Jesus está lá se eu não conheço sobre ele, que aqui fala como é que ele é, como é que é lá? Aí Deus despertou no meu coração: o seu altar está apagado, o seu altar está destruído, porque você não restaurou mais o seu altar. E quando o altar está destruído, como é que eu vou colocar um sacrifício em cima do altar destruído? Então não tem como eu adorar a Deus com o altar destruído. Não tem como eu sacrificar o meu melhor para Deus se o meu altar está destruído. Então Deus falou: restaure o seu altar, dê o seu melhor e me busque todas as manhãs, que cada dia eu vou renovar o meu espírito na sua vida. Se o seu altar está quebrado, se você deixou de cuidar do seu altar, essa é a oportunidade que Deus está te dando para você restaurar o seu altar. Porque eu venho, adoro com o altar quebrado. Talvez você está adorando com o altar quebrado. E você fala: estou adorando, estou louvando, estou fazendo tudo, mas Deus não está me respondendo. Eu não estou vendo a glória de Deus manifestada na minha vida. Como é que Deus vai mandar fogo sobre o sacrifício
você venha olhar para dentro de você. Às vezes nós olhamos o altar do outro. Às vezes nós olhamos o erro do outro e não olhamos o nosso altar. E não olhamos que talvez tenha algo que impede que Deus manifeste a sua glória na nossa vida. E eu estou falando isso de mim também. Eu fico até com medo quando eu subo aqui para falar dessa forma. Talvez os irmãos falem assim: ah, esse neguinho está em cima, nem sabe o que eu estou passando. Mas eu estou falando de um Deus que sonda os seus corações e sabe o que você está passando. Estou falando de um Deus que pode resolver todos os problemas da sua vida. Estou falando de um Deus que pode te levar para o céu. Estou falando de um Deus que um dia vai enxugar todas as lágrimas dos seus olhos. Eu não estou aqui para apontar seu problema, estou aqui para te mostrar a solução. Porque Deus está nos dando a oportunidade. Deus está te dando a oportunidade. Deus está me dando a oportunidade de rever se tem algo errado, de rever se o meu altar está quebrado, para que Deus manifeste a sua glória sobre a nossa vida. Amém? Queria convidar os irmãos para se colocar de pé. Como eu disse, eu não estou aqui para te julgar. Quem sou eu? Não estou aqui para apontar o seu erro, porque talvez amanhã eu possa errar também, ou talvez quando eu sair daqui, quando eu pisar lá fora, eu possa errar. Mas eu estou aqui para dizer para você que Deus está nos dando mais uma oportunidade para que esse fogo venha arder, talvez novamente, ou aumentar essa chama nos nossos corações. Amém? Oremos ao Senhor nessa noite. Senhor Jesus, neste momento nos colocamos diante da sua presença, não querendo dizer que nós já não estávamos, mas quando nos colocamos para orar, nós sabemos que nós estamos entrando mais uma vez na sua presença. E Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados nessa noite, Pai. Que o Senhor não venha levar em conta todas as palavras que falamos que entristeceu o seu coração, Deus. Deus, eu não sei o que essas pessoas estão passando aqui, Pai. Talvez essas pessoas vieram, alguém veio aqui para cá e deixou os problemas lá em casa. E talvez essa pessoa vai voltar, vai chegar lá e os problemas vão estar lá da mesma forma. E talvez essa pessoa vai entristecer o seu coração e vai dizer assim: eu fui para a igreja procurando algo, procurando uma resposta, procurando uma solução para a minha vida, mas eu voltei e o problema está aqui em casa ainda. Mas eu quero dizer para você, o problema pode estar lá na sua casa ainda, mas você pode clamar um Deus que pode fazer você suportar todos os problemas que vier sobre a sua vida. Deus, o Senhor conhece o meu coração, Pai. O Senhor sabe o que às vezes eu passo, Senhor. O Senhor sabe às vezes o que essas pessoas passam, Senhor. Talvez essas pessoas, nós vemos essas pessoas sorrindo, mas ninguém sabe o que elas estão passando lá na sua casa, Pai. Talvez a gente vê essas pessoas pregando, mas ninguém sabe o que essas pessoas estão passando, Pai. Talvez nós vimos o pastor João Neto sorrindo, mas ninguém sabe o que ele está passando, Senhor. Mas que o Senhor venha confortar os corações daqueles que estão aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor possa vir derramar